sentir-se datado, sentir o hoje, alcançar o amanhã e pressentir o ontem. Tudo isto ele pode fazer com essa capacidade que ele tem de temporalidade. Senso de responsabilidade e dever. É a capacidade de desenvolver uma consciência que o dirige para aquilo que é reto, certo, segundo princípios, segundo padrões que ele não apenas pode conhecer e cumprir, mas que ele pode até criar. Professor Orlando, inclusive, existem duas coisas que são inerentes ao homem, nas quais eu gosto de ficar meditando. Uma delas é a capacidade de escolher, de refletir, de agir, capacidade de fazer escolhas. E mesmo depois que você agiu mal, você ainda pode concluir que podia ter agido de uma maneira diferente. A outra delas é a nossa capacidade de transcendência. Mesmo quando a gente está imerso na matéria, a gente pode libertar-se desse senso de finitude que nós temos. O ser humano pode transcender para o abstrato, para o sobrenatural, para o impossível, para o espiritual em si. É essa nossa capacidade de atingir culminâncias quase inimagináveis nos campos do conhecimento humano, como a nossa capacidade, por exemplo, de pintar a Capela Sistina, ou de compor a Quinta Sinfonia, ou de escrever os Sertões, ou de colocar robôs na superfície de Marte, e outras tantas coisas que nós podemos fazer. Isso é reconhecidamente desnecessário para a nossa sobrevivência. O ser humano não precisaria de desenvolver isso para estar vivendo durante a evolução. Isso é algo mais. A seleção natural não pode explicar essas coisas, essas culminâncias que o homem atinge. Elas não são necessárias para a sobrevivência. O ser humano, de fato, é uma criatura com atributos muito diferentes de todos os outros animais, muito singulares. Professor Orlando, eu sei que o senhor se aprofundou muito no estudo de um assunto que é etnia. Eu queria que, primeiramente, o senhor explicasse para nós o que é etnia. Etnia, ela deriva de uma palavra grega chamada etnos, que se refere a povos, nações, populações e raças. No nosso contexto, a palavra etnia vai se referir a grupos ou populações especialmente marcadas no sentido biológico e cultural. A Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, ela relata a criação de um par original, do qual surgiram todos os descendentes da humanidade. A palavra Eva, o nome dado por Adão à sua esposa, ela quer justamente dizer ancestral, mãe de seres viventes, ou como alguns dizem, mãe de todos os seres viventes. Esta posição é conhecida normalmente como monogenismo, ou seja, uma origem só. E é uma posição aceita praticamente por todos. Ah, professor, o senhor falou uma coisa aí que me deixou intrigado agora, aguçou a minha curiosidade. Muitas pessoas dizem que quando leem a Bíblia e leem a história de Adão e Eva, que isso parece a história da carochinha. Mas, pelo que o senhor falou, mesmo os evolucionistas creem que foi um casal que originou todas as raças humanas? Sim, eles falam de uma Eva que teria aparecido e surgido lá na África e que originou, então, a humanidade. Esta é uma posição que também é assumida pelos evolucionistas, né? Esta posição também foi defendida pelo apóstolo Paulo. Ele disse, de um só fez Deus toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. A Bíblia também relata a origem da diversidade étnica e linguística nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Gênesis. Ali são mencionados os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que nasceram quando Noé tinha em torno de 500 anos. E que, segundo Gênesis 9:19, deram origem aos povos da terra. Certo.
Agora, preste atenção. De Sem surgiram os povos conhecidos como semitas, como os antigos assírios, babilônios, israelitas, elamitas, hebraitas. Eles falavam línguas facilmente reconhecíveis, com pouca flexão, com fortes encontros de consoantes, com sons guturais bem fortes. Eram marcas típicas da família de línguas semíticas, entre as quais nós podemos citar o ugarítico, o hebraico, o aramaico. Reminiscências dessas línguas, ainda hoje, podem ser observadas na fala dos judeus e dos povos árabes. Do outro filho de Noé, Jafé, surgiram povos que migraram para a Europa, por exemplo, os descendentes de Gomer. Javã originou os gregos, Magog originou os povos eslavos. Falavam línguas bem diferentes das línguas semíticas, línguas com uma flexão rica, nominal e verbal, destacando-se o sânscrito, uma antiga e bela língua da qual se originaram as línguas que nós falamos, primeiramente o grego, depois o latim, e depois as chamadas línguas de cultura como o alemão, o inglês, o francês, o espanhol e o português, que é chamada de a última flor do Lácio. De Cão surgiram as raças coloridas ou camíticas, como os descendentes de Misraim, um dos filhos de Cão que povoou o Egito, ou os descendentes de Canaã que povoaram a Palestina. Eles falavam línguas silábicas aglutinantes, por exemplo, as línguas faladas pelos ameríndios aqui do Brasil, onde as sílabas vão sendo aglutinadas para formar palavras e sentenças, como, por exemplo, a palavra Itatiaia, que quer dizer pedra de muitas pontas. Para quem pensa que Bíblia é só inspiração, nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis temos a chamada Tábua das Nações, onde temos os povos resultantes dos 3 filhos de Noé, mais ou menos na altura do ano 2000 a.C. Bom, eu gostaria de aproveitar e perguntar para o professor Orlando Ritter, nós temos uma onda hoje de miscigenação, de povos que se eram superiores, outros inferiores. Existe algum indício no criacionismo ou dentro da Bíblia de que haja povos superiores e povos inferiores, raças superiores e raças inferiores? Evidentemente, o quadro das nações, apresentado pela Bíblia na altura do ano 2000, se alterou profundamente desde então. Estes povos, com as suas culturas, as línguas faladas, contribuíram cada um deles com a sua parte para que o mundo fosse como ele é hoje. Não há nenhuma evidência de que alguma raça seja superior à outra. Para a diversidade e para as discrepâncias existentes, contribuíram fatores ambientais, frio, calor, culturais, isolamento geográfico e outros. A visão criacionista da origem das etnias e das línguas, conforme relatada pela Bíblia, cabe perfeitamente no contexto intelectual e cultural do mundo moderno. Este mundo tão colorido, tão variado e interessante no qual nós vivemos. Toda a humanidade contribuiu para que ele fosse como ele é. Após o dilúvio, havia somente Noé e os seus filhos, sua esposa e as esposas dos filhos. 8 pessoas. Fico pensando o que será que Noé e seus filhos pensavam quando, de repente, se formava um temporal, depois que saíram da arca. Mas a Bíblia diz que Deus fez então uma aliança com Noé, uma promessa. Deus prometeu a Noé que nunca mais haveria um dilúvio. Abra comigo a sua Bíblia, está em Gênesis, no capítulo 9, bem no início da sua Bíblia. Gênesis, capítulo 9, do verso 11 até o 13. Estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio. E o meu sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco,